Pessoal, o negócio é o seguinte, eu tô há mais ou menos umas 3 horas tentando gravar esse vídeo aqui. E tudo que podia dar errado, deu. Antes, deixa eu só ajeitar essa minha câmera aqui. Pronto. O negócio é o seguinte, eu fiz uma pergunta lá no Twitter sobre assuntos que as pessoas queriam saber mais e tiveram 2 assuntos que foram sobre a abordagem de clientes e os valores, né, a parte mais empresarial da coisa, e eu vou falar sobre isso. Antes, porém, eu queria fazer alguns adendos aqui. Primeiro de tudo, faturamento é diferente de lucro. Eu vou usar muito aqui o faturamento das coisas, porém, é bem diferente de lucro. Às vezes você faturou, sei lá, R$ 1 milhão no ano, mas você lucrou realmente R$ 10 mil só. Então, não se impressione com o faturamento. Uma hora dessa eu vou fazer uma thumb clickbait pra colocar no meu YouTube e tal, porque eu já percebi que isso dá muito certo. Tipo, o quanto eu faturei até o momento para as pessoas, meu Deus, ele ficou rico e tal, e dá pra perceber, né, que não, eu não tô rico. Tem uma madeira segurando ali o armário ali onde tá os meus negócios. Enfim, então o faturamento é diferente. Eu vou utilizar números hipotéticos tratando-se dos meus clientes, por uma questão de bom senso, né, gente? Não é porque, ele tem vergonha, ele tem medo de falar. Não, gente, não é por isso. Bom senso, né? Eu tô numa tratativa com um cliente meu ali, não vou ficar expondo os valores que o cliente está me pagando. Se você quer saber os valores que ele realmente está me pagando e tal, aí de uma forma profissional e tal, minha mentoria, provavelmente o link vai estar na descrição, ou então no fixado nas minhas redes sociais, você vai encontrar meu contato, você pode fazer a mentoria, 1 mês de mentoria e acompanhamento para te dar um direcionamento profissional de verdade para você crescer e evoluir como editor de vídeo. No nosso país, existem pouquíssimos nichos que dão estabilidade ou previsibilidade financeira, ou pouquíssimas formas de você ter essa previsibilidade, e isso é uma parada muito séria. Por quê? Porque eu vejo muita gente que, sei lá, edita vídeo de React, de gameplay, e ele, assim, luta todos os meses para ter uma renda estável, para conseguir fechar ali as contas. Eu recomendo fortemente que você, desse grupo de pessoas, mire no mercado estrangeiro. Se você forçar um pouquinho aí, na bolha do Twitter, você vai perceber que muitos editores já fizeram essa jogada e eu recomendo muito que você olhe para lá, porque o pouco que você fizer lá já vai ser 5 vezes mais do que talvez você faria aqui, beleza? Esses são os apontamentos, principalmente a galera desses nichos sofre muito, eu vejo muita gente sempre comentando que tá difícil e tal, e eu vou aproveitar essa deixa para poder explicar os 2 nichos que eu posso falar com propriedade aqui, tá? Os 2 nichos que eu trabalho atualmente, que realmente dão dinheiro aqui, que eu vejo que falta mão de obra, tá? E tal. E que eu sinto que, assim, são pouco explorados. São pouco explorados por muita gente. Muita gente quer fazer o React, quer fazer, sei lá, vídeo de montagem e tal. Até a própria galera do Rap Geek tem um trabalho, às vezes, absurdo. Cara, os caras ganham um suco e um salgado, às vezes, para fazer muita coisa e, às vezes, ainda tomam um calote, entendeu? E todo dia, quase, eu vejo alguém de uma dessas bolhas de edição reclamando que tá passando fome, então tá comendo pão que o diabo amassou. Então, temos 2 nichos aqui. Primeiro de tudo, abordagem com o cliente. Gente, eu acho impressionante que às vezes a pessoa, ela vai num post, por exemplo, eu anuncio uma vaga, tá? Vaga X, né? Vou lá e preciso de vaga X, coloco nas redes sociais e tal. E aí vem alguém nos comentários e ao invés de falar assim, olha, tenho interesse, te enviei tal coisa, vem nos comentários e diz, me chama, ou então, vem DM. Todas as vezes que eu vejo alguém falando isso, eu penso o seguinte, ou essa pessoa tá com muito trampo e para ela, assim, é só um cliente a mais ou a menos, não vai fazer diferença esse trampo que ela tá prospectando, ou então ela só não entendeu que o interesse de fechar precisa ser mútuo, a pessoa já mostrou a disposição em precisar de alguém para trabalhar. Aí você vai lá e quer que a pessoa vá atrás de você na sua DM. Cara, seja proativo. Eu entendo também que, tipo assim, pô, mas né, dá, já que a pessoa tá precisando, dá pra ela ir lá na DM, chamar. Tudo bem, eu entendo. Mas assim, sejamos proativos, né? Se você tem interesse na vaga, chegue lá e fala, olha, mandei DM, ou então se a pessoa pediu pra você colocar o seu portfólio abaixo, chegue lá e fale, mandei o portfólio e tal, lá na sua DM e vou enviar aqui também. Se você quiser conversar, a gente pode prosseguir a conversa por lá, mas seja proativo na sua abordagem. Outra coisa muito específica da prospecção de clientes, que isso aí já é uma coisa um pouco mais avançada, é que é o seguinte, se você vai prospectar um cliente, ofereça algo, principalmente se você tiver muito interesse. Mexa com o ego.
de quem você está prospectando, tá? Isso aqui é muito, 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 muito importante. E eu vou te falar o porquê. É o seguinte, eu já cansei de fechar trabalhos aonde, sei lá, principalmente trabalhos de identidade visual, de broadcast pack, onde eu faço uma curadoria geral ali do material da pessoa e tal, do canal daquele criador, e eu ofereço para ele um rebrand de identidade visual, eu ofereço assets, introdução e tal, toda uma curadoria de postagem, de posicionamento e por aí vai. Já cansei de fechar coisas onde eu chego para essa pessoa, eu faço algo antes, tá? Então eu chego, por exemplo, para um canal de um cara que eu quero muito fechar e eu vejo que o logo dele já não acompanha o crescimento dele. E eu chego com uma abordagem muito sutil, falo, oi, fulano, tudo bem? Sou fulano de tal e tudo mais. E sendo sempre o máximo objetivo possível, eu fiz isso aqui baseado no que você já tem na sua identidade, usando as cores, a mesma type, só que dando uma remodelada para que isso faça jus ao tamanho que você alcançou. Então eu ofereço para esse cliente algo, eu mostro para ele, mostro que o meu interesse vem muito antes disso. O cliente, ele vai se sentir tentado porque ele já tem uma prova de como o material dele pode ficar, né? Geralmente nisso aqui, quando a gente está falando de identidade visual, eu já deixo, sei lá, o logo, eu mando assim um PNGzinho do logo e tal, o antes e o depois, o logo atual dele, esse novo que eu fiz, para ele ver, né, essas mudanças. E aí mando uma imagem só, né, bonitinho, quadradinho, mando para ele na DM, faço essa apresentação, ou então faço essa prospecção via e-mail e tudo mais. Ele já vê aquilo ali e ele é muito claro, se ele tiver o objetivo de fechar, ele já vai deixar ali as portas abertas, se ele não gostar, ele já vai, assim, te dispensar. Isso é uma prospecção de alto risco. Por quê? Porque você gastou um tempo absurdo fazendo isso aqui e se der errado, mano, foi um tempo jogado no lixo. Porém, se der certo, é um valor alto. Então é um risco meio que calculado. A recompensa é tão grande quanto a desgraça de dar errado, beleza? Essa é uma forma de prospecção e tal. E aí você pode estar pensando, mas e para vídeo? Cara, para vídeo a mesma coisa. Geralmente para vídeo, se eu tenho esse know-how, eu faço uma intro, tá? Inclusive, eu postei uma intro que eu utilizei para um cliente, eu postei até no meu Twitter, que foi pro Artize, que é um cliente de Dota 2, tal, estrangeiro, que eu tava tentando prospectar e tal. E aí sobre os métodos, cara, eu fui Discord, eu fui Twitter, fui live e tal, sempre de uma forma muito educada e sempre pisando em ovos. Lembra da parada do ego e tal? A gente tá trabalhando com o ego dessas pessoas. Então, fui lá de forma muito educada, apresentei, ele falou que, tipo, ia ver, mas esse vai ver pode demorar um dia, pode demorar 3 meses, entendeu? 3 anos ou 1 ano. Já aconteceu um caso de um que demorou 1 ano. Então, eu falei, enquanto isso aqui vira um material de estudo, tá? De exposição do meu trabalho. Porque eu pego isso aqui, vou lá, exponho nas redes, falando, enquanto ele não fechou, é um material de estudo. E agora que eu acabei de perceber que por conta da minha câmera vocês não estão vendo o que eu estou escrevendo aqui. Deixa eu diminuir mais a minha câmera aqui. Pronto, vai ficar assim, tá? Então, assim, vira um material de estudo, tá bom? Então, essa é a forma que eu geralmente abordo os clientes. Eu tenho um risco muito grande. E eu já perdi muito, muito, muito dinheiro. Assim, vocês não têm noção da grana que eu já perdi. Então, isso até é um dos fatores que eu tô tentando mudar, tô tentando remodelar esse tipo de abordagem, sendo mais ativo, porque o que acontecia antes, como eu tinha equipe, eu ia, fulano faz isso, eu realmente chamava uma equipe para prospectar. Fechei, todo mundo sai ganhando, eu lucro bem. Só que ultimamente, por conta de tudo que tem acontecido em escala mundial, as coisas ficaram um pouco mais difíceis e até eu comecei a fazer sozinho esse tipo de prospecção. Então eu mesmo fui lá, fazia logo, eu mesmo vou lá e faço a intro e tudo mais, sem chamar ninguém. Me requer bem mais tempo, mas quando eu lucro bem e isso tem mudado a minha realidade de margem de lucro ultimamente, tá? Então esse é o primeiro ponto. E assim, sem mensagens muito melodramáticas, sem também querer ficar mentindo, tá, gente? Seja educado e mexa com o ego da maneira correta, objetiva. Isso e como eu falei lá no começo, é a minha maneira de abordar. Tem funcionado, né? Está funcionando e eu continuo aqui. Então, de certa forma, tem dado certo. Pode ser que para o seu caso não funcione tão bem assim. E aí o que você pode fazer é adaptar isso aqui para a sua realidade, para a forma com que dá para você trabalhar. E aí tem toda uma questão de tratativa, de momento, depois que você fecha com o cliente, mas isso é assunto para um outro
um outro momento, porque isso é uma conversa que requer tempo, requer análise para você entender a melhor forma de você tratar com o seu cliente. Porém, uma coisa que eu posso pincelar aqui e isso aqui, gente, parece que eu tô falando algo óbvio, mas não é. Fale e seja responsável, pelo amor de Deus, pessoal. O que eu ouço às vezes de cliente que já trabalhou com editor, já trabalhou com equipes, que a equipe não sabe o básico de comunicação, é impressionante. E, gente, ninguém tá falando para você ser um eloquente, né, do século não sei qual, que você fala, por obséquio, será que... Ninguém tá falando para você ser dessa forma, mas mantenha uma linha de comunicação com o seu cliente, de preferência, comunicação assertiva. O que é a comunicação assertiva? Fulano, tô fazendo aqui o trabalho, o trabalho pode chegar provavelmente entre tal hora e tal hora, tá? Nesse período pode chegar. Se próximo disso eu perceber que vai acontecer algum tipo de atraso, eu aviso você. Pronto! Assim, gente, não é difícil. Assertividade. Tá chegando perto desse horário, você teve algum problema, você calculou mal? Cliente, tudo bem? Como eu tinha comentado, tá chegando perto do horário, mas aconteceu isso, calculei mal e eu acredito que vai acontecer algum atraso. Me dá um tempo só para eu analisar aqui quanto tempo mais vai levar para eu poder te passar uma previsão. Entendeu, gente? E assim, gente, imprevistos acontecem, tá? E uma hora eu vou fazer um vídeo com uma lista, assim, de desculpas. Eu tenho uma lista que eu montei, sem brincadeira, acho que umas 42 desculpas que eu já ouvi durante esse tempo, que eu sei que é mentira, porque eu já dei essas desculpas, mas é impressionante quantas pessoas, por falta de comunicação, elas se veem em situações que elas têm que ficar mentindo para o cliente. E o cliente, você acha que não, mas ele sabe que é mentira, ele sabe que deu algum BO, então que você calculou mal e tal. Eu vou te dar um exemplo claro disso. O último vídeo da Groenlândia, eu tive muito problema com esse vídeo na produção dele. Seja porque meu PC explodiu, literalmente, seja porque tiveram fortes chuvas aqui na minha região e a luz caiu e caía toda hora, tipo assim, eu perdi várias vezes o projeto, seja por conta de pessoas que eu trabalhei que não alcançaram o resultado que eu estava esperando, enfim, uma série de problemas. Só que olha só, que doideira. Depois que a gente entregou esse vídeo e tal, o cliente voltou, agradeceu e falou assim, cara, foi um bom trabalho, apesar de tudo, gostei muito de trabalhar com você e a gente vai trabalhar mais vezes, é tanto que estamos trabalhando mais vezes. Por quê? Porque eu me comunicava, porque eu ia lá e falava, cara, olha, aconteceu isso aqui e tal, assim, né, tô te mostrando aqui, mandava fotos e tudo mais, para deixar claro que eu não estava mentindo, que eu não estava inventando, principalmente porque essa pessoa vinha de um momento onde as pessoas que estavam trabalhando com ele simplesmente sumiam, não davam notícias de nada, não davam previsão de nada, então assim, seja comunicativo e comunique-se de forma assertiva e seja responsável. E isso leva para o próximo tópico que eu vou pôr aqui do ladinho, tá? Temos dois nichos importantes, VoxDoc e Talking Head, tá? Esses dois nichos posso falar com propriedade. Tem pouca mão de obra e por ter pouca mão de obra, né? O valor que é pago é muito bom. Em média, um vídeo de 15 minutos desse tipo de conteúdo vai pagar aí em torno de 2 a 4K. Tudo vai depender da complexidade desse material e do que você vai precisar para fazer esse material. Por que que esses dois nichos aqui pagam tão bem assim? Deixa eu até colocar eles de outra cor aqui. Isso, muito bom, seu animal. Você foi lá e não clicou na cor. Tá. Por que que esses dois nichos eles pagam tão bem? Porque na maioria dos casos, esses nichos vão precisar que você seja um ótimo generalista, tá? Vai precisar que você entenda bastante aqui de não só a edição, mas, vamos lá, Motion, ops, a cor ficou muito zoada. Motion, SFX, né, que são efeitos sonoros, barra trilha, tá? Vai precisar que você entenda também de roteiro, para ter um bom storytelling, tá? Então, assim, é uma série de coisas que você vai precisar ter, que vão fazer com que esse acúmulo de coisas que precisam ser feitas subam o valor, né? Que valorizem essa mão de obra. Por quê? Porque é pouquíssima gente que vai saber executar isso aqui de maneira bem feita. E, gente, eu não tô falando aqui de você ser um sênior, tá ligado? Nisso aqui. Eu conheço gente que é júnior, tá? E tá tirando 3K tranquilo, fazendo 2 vídeos desse por mês. E aqui vem o grande ponto. Você fala assim, putz, mas se eu fizer, sei lá, outros materiais que vão ser muito mais fáceis, aquela parada da curva, sabe? Quanto que vale a curva da dificuldade do material que você está produzindo? Se eu fizer, sei lá, 10 TikToks, eu vou ganhar muito mais.
para isso e tal. Tudo bem, mas pensa que os TikToks, se você não pegar um cliente realmente sério, vão acabar depois de 2 meses de trabalho. Esse tipo de material, esse cara que fecha, dificilmente ele vai parar de ter vídeo para ser feito. A previsibilidade e as possibilidades para ele só crescer aqui são muito grandes. E é disso que eu tô falando. O grande problema é que às vezes o cara ele se ilude achando que, pô, esse mês eu fiz 30 mil reais com a edição só de shorts, não vou querer esse tipo de material, isso aí, ótimo, beleza. Mas todo mês você vai conseguir fazer isso? Talvez não. Então é importante você, como editor de vídeo, entender que a previsibilidade, tá? Ela é muito forte, no sentido de importante, tá? Então, assim, mais ou menos você vai ter ali entre 2 a 4K em média para esse tipo de vídeo. Aí você pode estar pensando assim, pô, mas você acabou de falar que o cara aqui está editando 2 vídeos e vai ganhar 3K? Sim, por quê? Porque ele é um júnior, entendeu? Ele é uma pessoa que está no processo de evolução. Eu não sei para vocês, mas você ter a previsibilidade que você vai ter todo mês 2 materiais que vão te render 4K e que se em algum momento esse material parar de vir, ainda vai ter um mercado muito grande para ser abraçado, seja aqui no país ou seja lá fora, para os gringos e tal, traz um leque de possibilidades muito grandes. Então, esses 2 nichos em específico, eles rendem muito, muito, muito dinheiro. E aí, entrando agora no meu método de negociação e tal, como eu faço. Como eu falei, eu sou um generalista. Nesse processo em específico, quando eu vou tratar, quando eu vou acertar com o cliente, eu vou até criar uma nova camada aqui para poder deixar isso o mais claro possível. Pensa comigo da seguinte forma. Eu geralmente negocio com o cliente baseado no tempo, tá? Quanto tempo aquilo vai me tomar é igual quanto que eu vou cobrar, entendeu? Então, por exemplo, um vídeo, sei lá, 20 minutos, dependendo da complexidade, eu analiso primeiro se ele vai precisar de curadoria de imagem. Por quê? Porque a curadoria de imagem, ela é um serviço que dá muito trabalho, gente. Muito, mas muito trabalho, tá? Inclusive, tem uma pessoa que trabalha comigo, que é o Edmundo, que é um cara fantástico para pesquisa de imagens e tal, para fazer esse processo de curadoria. E ele, inclusive, desenvolveu alguns métodos para poder fazer isso, para agilizar o trabalho dele, porque é algo extremamente cansativo. Você achar a foto X que o cara cita no momento Y em tal, em boa qualidade, ou então ter que dar... Então é um trabalho gigantesco, tá? E vamos aqui usar, de maneira hipotética, o último vídeo que saiu de Groenlândia, tá? Esse vídeo, em média, ele vai custar ali de tempo para mim 1 mês de trabalho, nas condições ideais. Não foi o que custou, mas não porque o cliente errou alguma coisa, sim por conta de todos os problemas que eu tive durante esse período, tá? Mas ele vai custar para mim, em média, 1 mês, tá? De trabalho. Esse 1 mês de trabalho, eu tenho que colocar aqui na ponta da caneta do que eu vou ter que abdicar, do que eu vou ter que me livrar para eu poder produzir esse negócio durante esse 1 mês de trabalho, tá ligado? O que eu vou ter que abrir mão? Então eu vou colocando isso na ponta da caneta. E de novo, eu vejo muita gente que faz, né? Soma 3 mais 4 mais Y, depreciação de não sei o quê. Gente, é legal, tá tudo certo, mas é a sua realidade. Você que é o editor, você vai olhar e colocar na ponta da caneta. Tá, eu vou precisar fazer isso, isso, isso. Isso vai me custar tanto tempo, isso aqui vai me custar tantas horas de trabalho e tal. Então, no meu caso, o vídeo de Groenlândia, eu acho que ele ficou com uns 15 minutos, eu não lembro ao certo, mas ele, em média, vai custar 9K, tá? Esse é o valor faturado, tá? O trabalho desse vai custar mais ou menos isso. E aí, como eu falei, não preciso te explicar que desse valor, o que realmente vai vir para o meu bolso é muito abaixo disso, tá bom? Por quê? Porque nessa conta, se você conseguir fazer sozinho, ótimo. Na minha parte, na minha realidade, como eu dirijo esse processo e tal, entram aqui não só o meu trabalho de edição propriamente dito, porque apesar de dirigir, eu também edito algumas partes, vou lá, ponho a mão na massa, também faço alguns motions e tudo mais, tá ligado? Então, entra só, não essa parte em específico, tá? Mas entram outros profissionais, como motions, tá? A própria parte da pesquisa entra aqui também como um custo, tá bom? Editor, às vezes, em alguns casos, eu chamo uma pessoa só para sonorizar isso aqui, entendeu? Precisa de ilustrador? Ilustrador, sabe? Ah, eu consigo pegar
e acumular tudo isso aqui e tal? Consigo. No meu caso, Torlen, seria vantajoso para mim, ou então daria para eu fazer isso, porque eu teria disponibilidade de fazer isso? Não. Então, eu pego aqui e minimizo a minha participação a apenas isso, tá? O meu lucro, obviamente, ele vai ser bem menor, porém, eu garanto que as minhas mãos vão estar em todo esse processo aqui, onde a minha visão, inclusive, isso é para um outro momento, onde a minha supervisão e a minha direção, baseado em todo o briefing, em toda a pipeline que eu monto para cada projeto em específico, vai permear toda essa galera que está trabalhando aqui comigo. Então, assim, eu diluo esse faturamento em tudo isso aqui. Sempre vai ter todos esses profissionais? Às vezes não, às vezes o orçamento do cliente não dá para cobrir tudo isso aqui, então a gente vai minimizando. Mas em média, um vídeo desse hoje está custando mais ou menos isso. E aí o que acontece? Esse também vai ser sempre o valor pago pelo cliente? Todo cliente vai ter como pagar isso? Obviamente não, gente, tá? Obviamente, em muitos casos, o cliente ele não vai querer algo incrível, excepcional. E aí entra o grande pulo do gato. Vamos supor, o cliente ele tem um vídeo, sei lá, de 20 minutos que vai me demandar esse um mês. Eu vou chegar para esse cliente, vou falar assim, olha, esse material é 3K, tá? E aí é o seguinte, nós vamos fazer, vamos tentar ao máximo manter ele de forma simples, objetiva, mas que funcione dentro do contexto. Entra nessa parada de simplificar, tá? Por quê? Porque, gente, simplificar não é deixar o trabalho ruim. O simples, bem executado, ele às vezes é muito melhor do que vídeo cheio de efeitos, cheio de loucura, pirotecnia e coisa parecida, tá bom? Então, assim, essa é a forma que eu geralmente precifico o material pontual com o cliente. Mas aí, o cliente, ele chega para mim e ele fala o seguinte, cara, é um trabalho recorrente, eu gostei muito do seu trabalho, eu quero continuar, como que a gente faz isso da melhor forma possível? Lembra da parada de quanto tempo isso aqui vai me levar? Agora eu consigo ter uma previsibilidade de quanto vai cair todo mês e o esforço que eu vou precisar para poder produzir aquele material. Então eu, como diretor de edição, eu vou lá e faço um trabalho que eu chamo de incubação, tá? Que é só o nome que eu dei, eu nem sei a forma certa desse processo, deve ter um nome técnico bonito para isso e tal, mas eu faço esse processo aqui e tal, de incubação com algum editor júnior que já saiba um pouco daquilo ali e tal. Passo um período com esse cara, monto todo um pacote estético para ele utilizar para aquele material desse cliente que eu quero fechar. E aí, baseado nisso, eu consigo um cara empregado com a minha visão de trampo, tá? Mais um cliente feliz. Por quê? Porque o cliente, muito provavelmente, ele não vai ter grana para todo mês pagar esses 9K aqui, entendeu? E tal. Então, eu chego para ele e falo assim, cara, que tal então a gente negociar isso aqui por 6K, tá? Por 6K. E aí, desse 6K, eu venho aqui e tiro o valor desse cara aqui. Eu tiro o valor desse outro cara aqui, ó, da pesquisa, e eu tenho o meu valor da direção de fazer todo esse processo aqui. E principalmente esse valor está atrelado à responsabilidade, porque é meu nome que está ali. Se der um BO, o cliente não vai chegar para o editor júnior e falar, putz, você fez merda e tal. Não, ele vai chegar o quê? Para mim. E eu que vou lá assumir a bucha, assumir a responsabilidade. Se o cliente atrasa o pagamento aqui e tal, o editor júnior não vai cobrar lá o cliente. Ele vai cobrar quem? A mim. Vou botar aqui o meu personagemzinho, cobrar aqui, ó, o Torlen, entendeu? Então, assim, pessoal, entendam que é um mundo onde a gente tá falando de valores que são altos e detalhe, eu tô usando aqui o exemplo, tá, de um vídeo de 20 minutos, bom? Mas às vezes, vamos supor, você tá falando de, sei lá, 2 vídeos no mês de 20 minutos, tudo bem, tá? Mas esses vídeos, eles vão chegar para o meu editor já com a curadoria de imagem. Já vai chegar com isso aqui já, tudo bonitinho. Esse vídeo, ele já vai chegar pro cara, às vezes, trimado, tá? E esse vídeo, ele não precisa de tanta coisa assim, ele vai ser realmente mais simples, com efeitos mais simples, para ele manter uma estética, e tudo isso baseado nesse pacote estético aqui, nessa pipeline estética que já foi definida anteriormente. Pipeline não, nesse próprio pacote estético que foi definido anteriormente. Então, vai chegar com tudo isso, e o cara vai chegar para mim e falar assim, pô, mano, ó, eu quero 3.500. Por quê? Porque ele sabe que o trabalho dele vai ser muito objetivo, que ele já vai estar bem direcionado, o que precisa ser feito e como precisa ser feito, o que vai trazer para ele economia de tempo.
tá? E ele vai ter uma previsibilidade financeira assertiva aqui, beleza? Então, assim, pessoal, a grosso modo falando, isso é o preço que, se eu pudesse listar para vocês, isso é o preço que gira aí em torno do que a gente está conversando. Se eu pudesse fazer uma lista aqui de hoje, os valores que eu, Torlin, cobro, vamos lá, 50 minutos, que geralmente eu considero um documentário, vai girar em torno de 40 a 60k, tá? Nossa, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas como eu falei, tem uma série de pessoas para fazer isso aqui. E esse valor vai ser bem diluído, bem diluído. E vai por mim. Às vezes não dá. Só que tem casos aqui que esse valor aqui, gente, o cliente chega para mim e fala, cara, vai ter sempre. Todo mês vai ter um desse e tal. E esse valor cai drasticamente, tá? Esse valor aqui, ó, ele vai lá para os seus 30k, bom? E aí você tem Y pessoas para fazer isso aí. E Y qualidade também, entendeu? Então, assim, são casos e casos. Para você que tá começando agora e tal, entenda, esse é um mundo que pode começar pagando para você facilmente em um vídeo aí, sei lá, de às vezes 20 minutos, 1k. Só que é um vídeo de 20 minutos que você vai conseguir fazer em, sei lá, uma semana, sabe? Ou é um vídeo de 20 minutos que, no pior dos casos, você vai conseguir fazer em 2 semanas. Para você que tá começando agora, é o primeirão, tá? Mas esse cliente falou o seguinte para você, cara, vamos fechar 2 por mês. Então, esse valor aqui já vai para os seus 2k, tá? Então, assim, pessoal, casos e casos. São coisas muito específicas, é uma negociação muito, muito longa, mas é um nicho que dá muita grana mesmo. E como eu falei, quanto mais você evolui, quanto mais você é um generalista e tal, mais você ganha. E assim, para muita gente, principalmente tem uma galera que tem um ego muito inflado, que acha que isso aqui é pouco, ou então que, pô, eu cobro muito mais. Tá tudo bem, cobre aí muito mais, mas estou falando do geral, na vida real, no dia a dia. É essa forma que a gente negocia aqui, beleza? Então, esses são mais ou menos os valores. Os valores que eu negocio com os meus clientes que eu tenho atualmente, que são o Tinoco e o Castanhari, giram mais ou menos em torno disso aqui, tá? Como eu falei, é um valor de faturamento. O que eu, Torlin, ganho é muito diferente disso. Eu não fiquei rico, né? Porém, eu tenho sim uma vida estável, tá? Aos poucos eu tô conseguindo melhorar as coisas e tal. Em algum momento eu vou, não sei se vou escrever um artigo ou então se eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas vou falar sobre os calotes que eu tomei nos últimos anos, nos últimos 2 anos, que agora que eu tô conseguindo me reerguer. Eu tomei um calote de, assim, muitos dígitos de um cliente estrangeiro e tal. Então, esse, assim, é a forma mais honesta que eu posso mostrar para vocês de como que eu abordo o cliente, os valores que geralmente eu trato com eles e tal. Eu tentei mesclar tudo um pouco e talvez não, ao longo do caminho pode ter ficado bastante confuso e tal, as informações que eu estava passando. Eu espero que você tenha conseguido entender isso. E de novo, gente, são casos e casos. Mas, para você que está meio perdido de qual nicho atuar, de para onde ir, essa aqui pode ser uma boa saída. Não porque você vai ganhar muito dinheiro, como eu falei, talvez você vai ganhar muito mais fazendo grandes volumes de trabalho. Ótimo. Mas sim por conta da previsibilidade da grana, entendeu? Talvez você esteja no momento que você quer realmente fazer muito mais dinheiro. A minha recomendação é que você vá atrás desse maior valor. Mas se você quer estabilidade para você se organizar sua vida financeira e sua vida como editor, é isso aqui, beleza? Não se esquece de deixar o like aí, se você tiver gostado. Não sei por onde você está assistindo isso aqui. Compartilha também, ou então salva esse vídeo e comenta aí dúvidas que você teve ao longo disso aqui e tal. Eu vou tentar responder todo mundo aí nos comentários, beleza? Me segue aí, não deixa de me seguir para ajudar. E é isso. Um abraço, fique bem e até a próxima. Valeu!